Vamos lá, quarta questão, tá, gente? A gente abriu aí. João adora jogar figurinhas. Em cada rodada dessa semana, ele registrou com um número positivo quantas figurinhas ganhou e com um número negativo quantas perdeu. Domingo, João foi passear e não jogou, tá? Então aqui tá aqui só a questão, lá vocês podem acompanhar isso comigo de vocês, né? Vocês já viram. Aí agora vamos lá para a tabela, como ficou. Então os positivos é porque ele ganhou figurinha, se for negativo é porque ele perdeu figurinha, tá? Então aqui, ó. Na segunda-feira, vocês vão fazer essa conta, tá? Separada, juntos positivos, juntos negativos. Ó. Juntando os negativos, aqui, ó. Deu. Isso aqui foi algum erro, né? Provavelmente já é essa conta aqui feita, tá? Mas não olhem pra cá, tá? Na segunda, então, juntando os negativos, 17 com 45 dá 62. Juntei os positivos todos, somei, deu 80. Sinais diferentes, subtraído ao saldo maior, ficou 18 positivo, ok? Vocês fazem essas contas aí, tá? Tem que dar esses resultados aqui. Eu vou botar aqui porque eu não vou fazer conta por conta, pra gente não demorar só fazendo essa conta não. Vocês conferem aí o que vocês fizeram, tá? Se está certinho aqui. Mas o que eu estou fazendo? O passo mais fácil para fazer isso é junta os negativos, depois junta os positivos. Depois faz só a subtração de dois números. Tá bem? Então vamos lá, nesse aqui, juntei esses negativos, juntei esses dois positivos. Ficou mais 55, que é 31 mais 24, juntei todos os negativos, deu 44. Sinais diferentes, subtraído ao saldo maior. 55 é maior que 44, deu mais 7. Quarta-feira, somando isso aqui vai dar menos 55, 155 menos 156, dá menos 1, a diferença é só 1 aqui. Na sexta já está feito. E aqui é o do sábado, tá? Ele ganhou 450, perdeu isso aqui, no final ele ficou com 116. Aí depois dessa questão vem as perguntas. Qual foi o dia que ele mais ganhou, qual foi o dia que ele mais perdeu, tá? Vamos lá então, lembra aqui, ó, o que ele mais ganhou foi aqui, né? 116, foi no sábado. E aqui, quando é que ele mais perdeu? Ele perdeu aqui, né? Quando ele, na verdade, é quando ele menos ganhou. Quando é que ele menos ganhou? Foi aqui, ó, no dia que ele não ganhou nada, na verdade, ele perdeu uma, né? Mas esse é o dia mais, foi o dia pior para ele, tá? Nesse dia de jogatina. Tá, aqui tá o último. O do sábado, na verdade, tá aqui, ó. Esse aqui era o da sexta, esse aqui é o do sábado, tá? Deu mais uma prenda, tá? Então ainda tá assim, ó. O dia melhor foi a sexta e o dia pior foi a quarta. Então vamos lá para a pergunta. Em qual dia João ganhou mais figurinhas? A gente viu que foi o sexta-feira, tá? E qual dia que João ganhou menos figurinha? Foi na quarta-feira. Nessa semana, João aumentou ou diminuiu a quantidade de figurinhas que tinha e quanto, tá? Aí a gente tem que fazer a conta. Soma todos os positivos, do lado da conta passada, soma todos os negativos, e depois faz a soma, né? Sinais diferentes, subtraído ao saldo maior, e a gente vai ver. Ele aumentou as figurinhas enquanto dá 233 figurinhas. Ele ganhou nessa semana, ok? Quinta questão. No fim de semana, Armando e Bia foram à casa de amigos jogar cartas. Com mais dois amigos, formaram duas duplas, tá? A do Armando a gente chama de A e a da Bia a gente vai chamar de B. Após 4 rodadas, os amigos pararam para lanchar. Veja o resultado das primeiras rodadas. Primeira rodada fez menos 50, tá aqui, né? A dupla B, que é de Bia, a dupla de Armando. Então, menos 50, tá? Segunda rodada, terceira rodada, menos 120, quarta rodada, 220. Tá aqui o resultado. Dê uma olhada, qualquer coisa pausa o vídeo e dê uma olhada aí nessa tabela. Então, que aqui, vamos lá para a pergunta, o que ele faz. Quantos pontos fez a dupla de Armando? Então, a gente vai somar todos aqueles pontos, os positivos com os negativos, e vai dar, ele fez no total 250 pontos. Isso aí antes do lanche, tá? Quantos pontos fez a dupla de Bia? Fez 380. Aí. Qual das duplas estavam vencendo o jogo após as 4 rodadas? Quem estava vencendo? Quem fez mais pontos, né? A dupla de Bia. Tranquilo? Fácil, não é essa? Não entendeu? Dá uma voltada no vídeo aí e olha de novo, ok? Mas tá, entendeu? Isso aqui foi a soma lá dos pontos, os positivos e os negativos, no final deu isso aí, tá? No de Armando, 250 e no de Bia, 380.
Sexta questão. Então mostrou a seguinte cartela para 2 amigos. Está aqui esses números aqui espalhados, tá? Da cartela até escolher 6 números que os amigos deveriam descobrir. Para cada número escolhido, ele deu uma dica. Vamos lá para as dicas. Está bem fácil, tá? Depois aqui, olhando a dica, a gente já faz as contas, tá? Qual o maior dos números escritos? Se você olhar a tabela lá, vai ver que, ó, olhou a tabela. Qual o maior aqui? O maior é 90 positivo. Então, quem é o maior? 90. Qual o resultado de menos 20 com menos 7? Sinais iguais, soma e repete sinal. 20 com 7 dá 27. 27 o quê? Negativo. Então deu menos 27. O menor dos números escritos. Qual é o menor aqui? O menor é o mais negativo, né? Porque vai ali, lembra da reta dos reais, é o que está mais negativo, né? Se ele olhasse assim, seria para cá, né? Para lá. Então o mais negativo aqui é o menos 40, né? O resultado é menos 25 mais 5. Esses números aí, ó, menos 25 mais 5 são o quê? Opostos. Então quando eu somo eles, vai dar 0, né? Então, ó, tudo aqui vai da tabela, ok? O oposto do número menos 32. Qual é o oposto do menos 32? Mais 32. E o resultado de 10 menos 35, 10 está positivo, 35 está negativo. Sinais diferentes sobre o que é o sinal do maior. 35 menos 10 vai dar 25. Então, 25, ó, que também está aqui na tabela. Ok? Então, essas aí foram as dicas que ele tinha dado. Aí agora, vamos lá para a pergunta. Quais foram os números que Deus escolheu? Esses aqui, né? Pelas dicas. Ok? Mais 90, menos 27, menos 40, 0, mais 32 e menos 25. Qual é os números que ele não escolheu? Você vai olhar aqui a tabela e vai ver qual que não está dentro desse aqui, ó. Menos 32 está aqui, não está. Então é um que ele escolheu, tá? Eu já vou botar aqui a lista de todos, ó. Então, menos 32, mais 60, mais 50, menos 19, menos 36 e mais 27. Foram os números que ele não escolheu, ok? Então aí, gente, próxima questão, a sétima. No extrato bancário da empresa de Caio, há as seguintes movimentações: crédito e débito. O crédito é quando entra o dinheiro na conta e o débito é quando sai dinheiro da conta, tá? Então, ó, a gente vai somar o que entrou, fica saldo positivo, e o que saiu, saldo negativo. Aí a pergunta é, qual será o saldo de Caio após as operações citadas no extrato? Então, ó, o que a gente faz? Somos positivos, somos negativos, depois faz a conta. O positivo menos o negativo e ver quanto é que ficou de saldo, ok? Então, ó, vamos lá. Os positivos junta, os negativos junta, e aqui, ó, o positivo deu isso aqui, o negativo deu esse, fazendo a conta, deu 9.970, ok? Vamos para o próximo aí. Oitava questão. Aqui está meio cortado, mas dá para ler, acompanha no livro de vocês, ok? Nas expressões a seguir, elimine os parênteses e os colchetes e calcule o valor de cada um. Gente, vocês viram que fazer esses cálculos assim, o vídeo vai ficar longo, tá? Então eu escolhi 2 aqui para fazer, vocês fazem. Se tiverem dúvida em outros, pode perguntar, tá? Mas olha como ficou. Eu decidi fazer a A e a D, tá? Uma pequena, a menor aqui e também uma mais ou menos, ok? Mas a gente vai fazer. Só vai seguir a mesma regra, não tem dificuldade, ok? Se todo mundo entendeu a regra da primeira aula, vai tirar isso aqui vai virar ser fichinha essa parte aqui, ok? Então, vamos lá. A regra vocês sabem desde antes. Primeiro a gente elimina o parênteses e depois o colchete, tá? Então vamos lá. 35 mais a parênteses. Estamos aqui, né? A expressão. Vamos lá. O primeiro aqui, então, eu vou eliminar o parêntese. Como é que eu elimino o parêntese? Se aqui tem menos, o que é que acontece? Muito bem, os sinais vão trocar. Então eu já vou fazer aqui com o sinal trocado, tá? Então, 35 menos 21 continua e o que está entre parênteses vai mudar o sinal. Onde está menos virou mais e onde está mais virou menos. Beleza? Da mesma forma aqui, ó. Aqui no parênteses, no colchete é a mesma coisa, ok? Se aqui está um sinal de mais, o que é que acontece com o sinal de mais? Muito bem. Vai repetir o sinal. Então, ó. Se aqui está menos, vai continuar menos, ok? E o colchete é eliminado. O próximo passo aí, ó, então, foi esse. Se está mais na frente, repete aí os números com o mesmo sinal. E agora você vai fazer a conta. Junta esse com esse e esse com esse, né? Positivo com positivo, negativo com negativo. 35 mais 12 vai dar 47, 21 com 15 dá 36, e aí subtraindo. Eu juntei, ó, tá vendo o que eu acabei de falar? Juntei aqui os positivos com positivo, negativo com negativo, vai ficar 11, tá? Quando faz aqui.
É 47 menos 36, dá 11, ok? Letra D aí agora. Vamos lá, primeiro eliminar os parênteses, tá? Então o que, é que eu faço aqui, ó? O menos, então menos na frente muda o sinal, beleza? Mudou o sinal aqui, vai ficar 30. Aqui, ó, eliminar os parênteses. Se está um mais aqui, vai repetir todos os sinais de dentro. 35, menos 31, menos 34. E esse aqui que está fora, continua do mesmo jeito. Vou eliminar agora o colchete. Como é que eu elimino o colchete? Do mesmo jeito que parêntese. Se o menos está na frente do colchete, tudo que tiver mais vai virar menos, tudo que é menos vira mais. Então, 37 vai ficar negativo, 35 negativo, 31 negativo, positivo, ó, positivo, né? Negativo, positivo, negativo, positivo. E agora faz a conta, juntos positivos e juntos negativos. Tá? Ó, menos 35, menos 37 são aqui juntos e os positivos aqui. Fazendo a conta, deu 59, tá? Muito fácil, né? Façam aqui. Se a conta de vocês deu isso aqui, é porque está errado, né? Para sair dar uma olhadinha, porque quando é muito grande assim, a gente esquece um númerozinho e dá errado, tá? Então, faz direitinho. Se não deu esse número, revisa aí que vai dar certo, ok? Oitava e última questão, tá? No livro vocês acompanhem, tá? Mas aqui eu vou ler. Ó. Lucas está fazendo uma pesquisa escolar sobre variação de temperatura ambiente. Na internet, ele colheu informações sobre as temperaturas em uma região muito fria na América do Sul, no período da manhã. Veja as anotações de Lucas. Ó. De 8 horas ele viu que estava menos 10 graus, às 10 horas menos 8 e às 12 horas menos 2 graus. Vamos lá agora. As perguntas. Para fazer um gráfico dessa variação de temperatura, a professora pediu para Lucas colocar os dados por hora, tá? Então, ó, tinha 8, tá faltando o quê? O horário das 9 horas e o horário das 11 horas aqui. Aí ele fez assim, ó, para calcular as temperaturas intermediárias, que essas que ele não tem, né? Nem de 9 horas, nem de 11 horas, ele fez a média dos valores vizinhos conhecidos, tá? Vai ser a média entre o horário da 8 com a 10 para criar de 9 horas e entre o horário das 10 às 12 para criar de 11 horas. Aí ele pergunta aqui, ó. E ele ainda dá aqui, ó. A questão já dá a definição de como é a média. Ele fez a média dos valores vizinhos conhecidos. Isto é, a metade da soma desse valor. Então, soma os dois negativos, vai dar um número negativo maior e divido por 2. E vai dar a resposta da média, tá? Então, a média encontrada para a temperatura seguinte será 9 horas. Então, ó, só olhando aqui, depois eu vou mostrar aqui que vocês... Vou falar primeiro, depois eu volto aqui. Menos 10 com menos 8 vai dar menos 18, né? Porque sinais iguais soma e repete sinal. Os dois são negativos, vai dar menos 18. Dividido 18 por 2 dá quanto? 18. Dividido por 2 vai dar 9. Então a média das 9 horas é 9 graus, né? Então as 9 horas são 9 graus. E agora aqui, ó. Do 8 para o menos 2. Vou somar e dividir por 2, né? Menos 8 com menos 2 dá quanto? Menos 10, né? 8 com 2 dá 10. E 10 dividido por 2 dá menos 5. Então, ó, aqui vai ser menos 9 e aqui menos 5. Ó, menos 10 com mais 8, ó, o mais com o menos aqui vai dar menos, vai ficar 18, 18 dividido por 2, menos 9. Letra B, menos 8 com menos 2 vai dar menos 10 dividido por 2 dá menos 5, ok? E aí a gente encerra por aqui nossa aula, beleza? De exercício. Qualquer coisa vocês voltam o exercício, dá uma olhada, se tiver dúvida, estamos lá no Instagram, tá bem? Até a próxima.